Bendito seja o Senhor, o Rei eterno, o Criador dos céus e da terra, que enviou a Jesus para morrer em uma cruz por nós. Pai do Senhor, querer é poder. Se você quer, você consegue. O poder está nas tuas mãos. Se você quer, você pode. Não, isso não é uma instrução bíblica. Isso é uma filosofia, uma doutrina do mundo que instrui a mente e coração de homens e mulheres que vivem sem estabilidade e variações em seus pensamentos. Mateus capítulo 6, quero ler com você, e o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Jesus, quando ensina seus discípulos a orar, ele não está falando sobre um contexto isolado, mas no sentido geral. Ele diz, quando for orar, lá em Lucas capítulo 11, ele repete a oração com outras palavras, porque foi em outras circunstâncias, e ele diz, quando eles fossem orar, seja feita a tua vontade. Jesus, quando estava para ser preso, ele disse para o seu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse que não estava para fazer aqui a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que tinha enviado. É claro que muitas vezes nós não recebemos porque não queremos, com palavras, pensamentos e obras. Mas nem sempre o que nós queremos é a aprovação, temos nisso a aprovação de Deus. Muitas vezes nós queremos algo, queremos fazer, queremos viajar, como disse o Tiago, para não dizer eu vou, eu faço, mas todavia dizer se o Senhor quiser. Por quê? Se o Senhor quiser, isso fica subentendido que se ele não querer, não se fará. Se ele quiser contrariar os nossos pensamentos, serão eles contrariados. Porque Deus não é manipulado por homens. Algumas pessoas usam aquela passagem bíblica de Mateus 18 ou 16, que não me lembro agora, dizendo que tudo que pedir aqui na terra, tudo que confirmar aqui será confirmado no céu. João Ferreira de Almeida, ele melhorou essa linguagem na Bíblia atualizada, dizendo, tudo que concordardes aqui na terra terá sido concordado no céu. Ou seja, se o que nós entendermos, concordarmos, que fizermos, estiver de acordo com a vontade de Deus antecipadamente, será feito. Não é que nós vamos pensar, vamos concordar aqui e Deus concorda depois. É o que nós concordamos aqui, se for concordado por Deus, será feito. Muitas coisas que nós tomamos a decisão em realizar, já foi concordado por Deus. Agora, se isso não tiver concordado por Deus, mesmo que eu tiver fé, não vai funcionar. Por quê? A fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Se a fé, a suposta fé que alguém diz ter, não estiver de acordo com a palavra de Deus, logo Deus não vai atender uma oração que contradiz a própria palavra, sendo que é a palavra de Deus que gera fé. Lucas, ou melhor, Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não confundir fé com entusiasmo, não confundir fé com emocionalismo, não confundir fé com o poder da palavra, não confundir fé com pensamento positivo. A fé
é a nossa dependência total de Deus baseado na sua palavra. Tudo tem que ter base na palavra de Deus, porque fora disso é duvidoso e pode ser anátema. Então, esse negócio de se você quer, você pode, querer é poder, aí estará Deus fazendo a nossa vontade e não a nós dele. Jesus diz, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É por isso que nós pedimos direção, pedimos confirmação. Por quê? Porque nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus. Se querer é poder, vamos saber que todas as coisas estão de acordo com a vontade de Deus, então é só determinar e pronto. As pessoas leem muito mal as sagradas escrituras, quando o profeta Elias diz para Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra. Ele não diz, não vai chover segundo a minha palavra, ele diz senão. E lendo em Tiago, diz a Bíblia, capítulo 5 de Tiago, que ele orou para que não chovesse. E não choveu 3 anos e 6 meses. Depois ele orou. Se ele orou antes, quem foi que fez a chuva parar? Não foi a determinação do profeta, mas Deus ouviu a sua oração. Se a sua oração fizer parte da vontade de Deus, Deus vai te ouvir, porque aquilo antes mesmo que você ore, Deus já está pensando e já está planejando. Não é que Deus nem passou pela mente, você vai lá, ora e aí Deus resolve conforme o que você pede. Não, o profeta teve que orar depois para que a chuva voltasse, a chuva voltou. Mas exaltado seja a fé do profeta? Não. Lembre-se bem que o profeta sempre fazia a vontade de Deus. Ele era aquele que falava por Deus. Então tudo que o profeta dizia não é por sua fé, fidelidade, dedicação. O que ele dizia era porque o próprio Deus disse para ele dizer. O que ele proibiu foi o próprio Deus que disse para ele proibir. Quando ele disse sim ou ele disse não, não era porque a fé dele era tão poderosa e aí ele disse e as coisas aconteceu, mas simplesmente ele anuncia aquilo que o próprio Deus disse para ele anunciar. Então, nós devemos entender que seja feita a vontade de Deus e não a do homem. Essa é uma ideologia mundana de dizer, se você quer, você pode. E nisso muitos têm caído, têm sido decepcionados, porque o que importa é a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus, às vezes, a nossa vontade, às vezes, está de acordo com a de Deus, e aí a gente pensa que convencermos a Deus. Não, Deus sabe muito bem das nossas necessidades antes da gente pedir alguma coisa. É isso que está escrito. Agora, Ele espera muitas vezes que oremos, ou pode nos dar até mesmo antes da gente orar, porque Ele sabe o melhor caminho e a melhor situação para a nossa história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que haja um esclarecimento. Não podemos pegar passagens isoladas da Bíblia e confirmar uma doutrina dizendo que Deus faz a nossa vontade ao nosso bel prazer. Pronto, eu orei, eu pedi, Deus foi lá e fez. Você não convenceu a Deus, você não conquistou a Deus, você não foi lá e levou o coração de Deus inclinar a você. É ao contrário, é Deus que te conquista, é Deus que te leva a orar, porque Ele está disposto a te ouvir e te escutar. Então, quando você pode ou você pede, Ele diz, era isso que eu esperava meu servo fazer, pois não, estou aqui pronto esperando você orar para te abençoar. Às vezes, você vai pedir, Deus não vai te ouvir nem hoje, nem nunca, porque Ele quer o melhor para a sua vida e não faz parte da vontade dEle muitos dos nossos pedidos. Ainda bem que Deus não nos ouve sempre, no sentido de dar ouvido ou de atender a oração. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa.